Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero fazer um comentário sobre esse aspecto. Nós não nos sentimos nem servos inúteis. Essa expressão servos inúteis foi Jesus que usou em Lucas no capítulo 17. Ele exortando, alertando os discípulos sobre as dificuldades que eles encontrariam, diz que eles deveriam ter cautela para tratar bem o irmão, não deixar o irmão assim desanimar na fé, mas quando o irmão estiver arrependido, a gente tem que estar disposto a perdoar. Esses dias ouvi uma palavra, um testemunho sobre liberar perdão. É um assunto meio perigoso esse liberar perdão, como o perdão vem de Deus e está em mim, mas eu que tenho o gatilho na mão, eu libero ou não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é uma atitude sua, uma decisão sua de perdoar ou não. Quando a gente perdoa, aquele pecado ou aquele erro, seja lá o que for, aquela atitude, fica perdoada diante de Deus. Mas isso é uma condição para que eu também seja perdoado, entende? Se eu não perdoar, eu vou arcar com as consequências de não perdoar. E Deus vai me condenar, porque Ele também não vai me perdoar mais. E se já perdoou, Ele vai voltar atrás no perdão que já tinha dado. É o que Jesus diz na Bíblia. Mas é decisão minha perdoar. Então eu tenho obrigação de perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? 70 vezes 7? A gente tem que perdoar. Mas perdoar o quê? Uma pessoa que errou e veio a mim. Nós não podemos perdoar de graça. Meu irmão, você não está nem arrependido do seu pecado, mas eu te perdoo. Nós não estaríamos ajudando essa pessoa. Você entende? Você perdoar sem que a pessoa viesse arrependida, está errado. A pessoa tem que estar arrependida. Foi o que Jesus disse aqui em Lucas, no capítulo 17. Se por 7 vezes no dia a pessoa vier a ti e dizendo, estou arrependido, então me perdoa, então você deve perdoar. A pessoa precisa estar arrependida. Não adianta só pedir perdão, tem que estar arrependida para pedir o perdão. Hoje o que a maioria dos crentes faz é pedir perdão a Deus, ou até ao seu irmão, mas não confessa o erro e nem demonstra arrependimento. Diante de Deus, para mim, não existe esse perdão. Eu posso até dizer que eu perdoo, mas se a pessoa não está arrependida, não adianta. O perdão não vai funcionar de Deus para aquela pessoa, porque ela não está arrependida, reconhecida do seu erro e nem confessou o seu erro. É preciso se arrepender, confessar o erro, assumindo a sua culpa, para que receba o perdão. Se a pessoa só pede perdão, não adianta, está errado. Se a pessoa pede perdão, mas não está arrependida, também não adianta. Se a pessoa, mesmo arrependida, vem pedir perdão, mas não confessa, também a palavra não está se cumprindo. Tem que cumprir isso tudo, confessar, estar arrependido, assumir a culpa e vir pedir o perdão. Então é obrigação minha perdoar. Mas eu não tenho que ficar oferecendo perdão. Olha, eu estou com o coração tão amoroso que eu quero perdoar todo mundo. Eu estou perdoando todo mundo por tudo que fez comigo. Isso é brincar. Não é assim, não vai adiantar nada e as pessoas vão até rir e zombar. Só se pode perdoar mediante um fato concreto, reconhecido e confessado, entende? Então, essa situação motivou o comentário dos discípulos de Jesus de que eles precisavam de fé para isso. Uma pessoa vai ficar brincando comigo de pecar toda vez e depois ele vem arrependido dizendo que
está pedindo perdão e eu tenho que perdoar. Peraí, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus disse, tá bom, vou falar de fé. Então vocês prestem atenção, vou contar uma história. Um cidadão tem um servo ocupado na lavoura e quando o servo passou o dia lá trabalhando na lavoura, ele vem à noite em casa, o senhor dele vai jantar, ele vai dizer assim, ó, o servo está muito cansado, eu mesmo servir minha janta. Claro que não. Se o servo é um escravo, para isso ele tem que me servir. Então ele vai me servir, eu vou comer, depois que eu, o Senhor, comer e estiver satisfeito, aí eu vou dizer, servo, agora você pode comer também. É assim que se faz com um animal, um burro, um cavalo. A gente não fica parando para dar almoço, café e janta para o animal. Ele vai comer quando puder, a hora que puder. Primeiro ele vai trabalhar. O animal é assim. E o servo era assim também. Hoje não existe esse tipo de relacionamento, servo-senhor. Por isso, às vezes fica um pouco mais difícil a gente entender certas verdades que Jesus quis nos ensinar. E então ele perguntou, esse senhor, cujo servo esteve ocupado na lavoura e voltou, o senhor mandou que ele servisse a ele, ao senhor, primeiro, depois o servo comeria e beberia. Ele tem que agradecer o servo? Hoje nós entendemos isso. O bom conceito é que a gente trate bem o empregado, o filho, o irmão, as pessoas, a gente sempre use palavras polidas. Meu irmão, por favor, você poderia me fazer esse obséquio aqui? Ou, muito obrigado, meu irmão. A gente usa expressões assim, mas o relacionamento de servo-senhor não tinha isso. O senhor tem que agradecer o servo. Claro que todo mundo riu. O senhor não tem que agradecer o servo é para isso, é para servir. E Jesus aí conclui, eu queria focalizar isso com você. Assim também vós. E isso significa que isso se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Depois de nós fazermos tudo quanto nos foi ordenado, a gente ainda se considera servo inútil, porque eu fiz apenas o que devia fazer. Vocês se considerem servos inúteis, porque fizeram apenas o que devíeis fazer. Servo inútil. Mas peraí, o servo não trabalhou, não fez tudo o que devia ser feito? Sim, mas se considere um servo inútil, porque só fez o que devia fazer, não fez além disso, não andou a segunda milha. É duro isso. Esse conceito não existe nas igrejas. O crente, quando vai a todas as reuniões, ele se considera um crente direitinho, precisa de um estrado para ele, porque ele se sente em todo o direito de criticar todo mundo na igreja, a começar do pastor. Ele é o tal. Cumpre os deveres, anda direitinho e tem direito de criticar os outros, de exigir tudo, porque ele anda direitinho. Ainda que alguém andasse direitinho, deveria se considerar um servo inútil. É o que Jesus recomenda. Servo, só vai ter salvação se considerar servo. Deus não tem obrigação de dar a você nada, muito menos a salvação. Deus não tem que tirar o chapéu para você. Deus não tem que agradecer a você porque está dando dízimo ou porque está frequentando as reuniões todas da igreja. Isso é nada mais do que obrigação. E aí de você, se não fizer, você é quem vai levar as consequências. Você que não vai às reuniões vai se esfriar na fé. Você que não dá o dízimo, o devorador vai pegar você. Isso não é nada mais do que a obrigação. Isso não gera direito, muito menos direito adquirido. Você, para ser salvo, tem que se considerar um servo. É graça, é favor de Deus que você recebeu. Pois é, o mundo
cristão está cheio de crentes de nariz empinado, crentes fariseus, crentes que se julgam no direito da salvação, no direito de exigir dos outros, no direito de criticar os outros, de falar mal dos outros, de outras doutrinas, crentes que se julgam no direito de falar dos outros. Meu irmão, jamais entrará no reino dos céus quem anda desse jeito, como um fariseu. Ou você se humilha e reconheça que mesmo fazendo tudo isso, você não está fazendo nada do que deveria fazer, porque a ordem é que você saia por toda parte para evangelizar toda criatura. Você só está indo à igreja, devia estar evangelizando, orando, intercedendo, visitando os irmãos, praticando a religião verdadeira, gastando o seu dia em visitar irmãos. Nem assim você estaria com direito diante de Deus, ainda seria tudo pela graça. Mas você se sente o tal, não faz o que devia fazer, não faz o que Jesus mandou, e ainda empina o nariz, ainda se sente no direito de criticar os outros. Jamais entrará no reino dos céus quem anda desse jeito. Servo inútil. Meu irmão, você, mesmo indo à igreja, dando dízimo, andando com a vida moralmente direita, você não está fazendo o que Jesus mandou, que é ir por toda parte, chorar pelas pessoas, levar o evangelho até elas, ir visitar os irmãos afastados, os necessitados. A visitação é a essência da vida cristã. Você está fazendo isto? Ainda que fizesse, estaria se considerando um servo inútil. Pois é graça, é isto, é assim. Meu irmão, entenda isto, venha sentir a graça de Deus na sua vida e não levante a cabeça, não ore como fariseu batendo no peito, porque jejua 2 vezes por semana, sobe o monte, dá o dízimo de tudo. Não se sinta em direito nenhum. Depois de fazer tudo o que deve e não está fazendo mesmo, então, mesmo assim, se considere um servo inútil. Ainda foi graça. Você nunca vai dispensar a graça de Deus. Nunca você vai merecer a salvação. Nenhum de nós merece. Se quebrante, se humilhe diante de Deus, porque você não tem feito o que deveria fazer, e ainda que fizesse tudo, ainda assim seria por graça a misericórdia de Deus na sua vida. Não se engrandeça, não se sinta na condição de ter direitos adquiridos. Pense nisto.